Pessoal, eu vou tentar uma forma de gravação da tela e aí, caso a gente consiga, né? Caso eu consiga fazer essa gravação da tela, eu vou disponibilizar também no AVA, tá joia? E vocês me permitem fazer a gravação? Vocês podem escrever aqui também como mensagem, tá? Sim, professora, está autorizado, viu? Tá joia, obrigada. Vamos iniciar 2h15, porque aí dá tempo de mais algumas pessoas entrarem, né? E aí a gente segue, tá bom?
Tá fechada a câmera. Acho que não dá não, por causa disso. É o mesmo. Tá carregado ele? Tá, Ele pega sem estar no carregador? pera. Então, Mas será que tá eu vou? aqui, vai. Não sei, né? Tá, o rosa. Não foi, não. Tem outro desse aí? Aqui não dá não, né? Não. Tá bom, não tem nada não. Eu falo com minha linda voz. Te amo. Tá batendo a porta, não vai atrapalhar? Não, pode fechar. Quer ver? Deixa eu dar uma voltinha eu tomei remédio 10 horas, eu acho que não presta não, tomar de muito, né? Acho que não. Te amo, viu? Te amo. Pode fechar. Pronto, gente, vamos iniciar, né? Boa tarde a todos e a todas. Primeiro peço desculpas por ontem, que teve de fato uma circunstância desde a madrugada, e aí acabei que não consegui, tive que ficar esperando a situação da energia ser resolvida, né? E aí, como não tinha certeza do momento, então eu preferi remarcar para hoje. Mas aí quem não conseguiu estar não vai ter prejuízos, né? Porque todo o conteúdo a gente tenta ir explicando para vocês e disponibilizando, tá? Eu vou primeiro perguntar se vocês estão quais as dúvidas que vocês estão em relação ao processo com a disciplina, né? Se estão conseguindo acompanhar lá o AVA, se estão com alguma dificuldade ou alguma dúvida nas atividades que foram postadas, os links para a realização de algumas atividades, se vocês conseguiram, como é que está isso com vocês? Se também quiserem escrever e não falar, fica à vontade. Eu vou mostrar para vocês o AVA, né? Como é que ele está organizado. E eu percebi que muitas pessoas já realizaram as atividades que estão lá. E aí, especificamente para hoje, que seria o último encontro, especificamente sobre o último encontro, que a gente teria o segundo momento de diálogo, aí o pessoal de Maceió não tinha participado da primeira aula, não é isso? Não tinham recebido o link do nosso primeiro encontro. E aí a gente ficou com o pessoal de Maceió e o pessoal de Porto Calvo saiu, não foi isso da chamada naquele dia? Foi isso, né? Pronto. Lucilene, você estava sem acesso ao AVA, ainda está sem acesso ou estava sem acesso? Já conseguiu acessar normal? Pronto, joia, ok. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês a tela do AVA, certo? Se vocês tiverem dúvida, a proporção que eu for explicando, aí vocês vão falando que aí eu volto, tá? Eu vou sair um pouquinho da tela para poder projetar o AVA. Entendi. Entendi, Lucilene.
Pronto, então o AVA ele aparece assim para vocês, né, com essas informações. Alguém me mandou uma mensagem dizendo que o plano de ensino que estava aqui, ele estava aparecendo um arquivo de Enem, de fato estava errado, né? Que essa parte meio que ela já vem para a gente um pouco estruturada, e aí eu fiz a exclusão do que estava aqui, vou inserir o plano ajustado para vocês, certo? Então, aqui é uma mensagem, né, que a gente disponibiliza para que vocês possam ter aí uma percepção de como vai ser de como a gente vai desenvolver essas atividades no AVA, né, como é que a gente vai estar encaminhando atividades para vocês, e essas atividades elas vão se constituindo em pontuações que vão gerar a nota da disciplina, a nota final da disciplina, né? Eu costumo dizer assim, que o importante é você fazer a atividade, né? Normalmente no primeiro período a gente está chegando e a maioria estava muito tempo sem estudar, então a gente acaba tendo alguma dificuldade com a produção do texto, com a leitura e a compreensão de alguns textos que podem acabar sendo mais denso, né? Uma leitura um pouco mais difícil de ser feita. E aí eu costumo dizer que a gente precisa realizar, né? Se tiver dúvidas na realização da atividade, pode estar consultando tanto os tutores como mandando um e-mail ou mensagens pelo AVA para mim. Mas o que eu considero é mesmo a realização da atividade, né? Então não se preocupe se vai realizar, se vai estar certo, se vai estar errado, qual é o que você vai estar ali realizando da atividade, como é que eu vou estar observando essa atividade, mas o importante, eu digo aqui, é produzir a atividade, realizar a atividade para que você tenha a pontuação, certo? Porque o que fica complicado no final é quando vocês não conseguem realizar e vocês acabam tendo uma sobrecarga de atividade para conseguir fazer isso tudo junto no final, né? Ou ir para ali, para as atividades finais, que de fato acaba gerando um desafio muito maior para vocês no processo de estudos, né? Então, vejam só, o objetivo da nossa disciplina é problematizar a leitura e a compreensão de textos como processos de produção de sentidos, né? Então, assim, no caso, o objetivo da primeira trilha, né? Problematizar a leitura e a compreensão do texto como processos de produção de sentidos. E mais do que decodificar palavras, ler é um ato de interpretação, diálogo e autoria, uma experiência que envolve o sujeito, sua história e o mundo que o cerca. E aí, antes de iniciar e de orientar qualquer leitura, eu pedi que vocês respondessem duas questões, né? Quais os gêneros textuais que fazem parte do seu cotidiano? E qual foi o último texto que marcou a sua vida e por quê? E aí, daqui a pouco, eu vou trazer para vocês um compilado do que vocês foram respondendo, do que foram essas respostas, né? Para a gente compreender que a leitura e a escrita, a leitura e a produção do texto, ela está no nosso cotidiano, na nossa vida de uma forma geral. Seja na escrita de um bilhete, seja na escrita de um recado, seja na escrita de uma receita ou de uma lista de supermercado que você sai de casa e vai fazer a feira, seja nas mensagens do WhatsApp, né, que a gente vai trocando, seja em comentários que a gente vai fazendo no Instagram, das redes sociais. Então, a escrita e a leitura, ela está fazendo parte do nosso cotidiano. E aí, quando a gente diz assim, faz muito tempo que eu não leio, faz muito tempo que eu não escrevo, na realidade, não. A gente costuma, o que eu acho importante é a gente refletir assim, faz muito tempo que eu não leio ou escrevo algo acadêmico, né? Uma produção de um texto mais denso, uma escrita mais longa. Mas a leitura e a escrita, ela está perpassando a nossa vida e o nosso cotidiano o tempo todo, né? E aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um compilado que a gente reuniu do que vocês responderam, né? Para vocês conseguirem se perceber também nesse universo da leitura e da escrita e como isso vai perpassando o nosso cotidiano e a nossa vida.
Aí essa atividade foi o ponto de partida para a gente reconhecer que a leitura é sempre um encontro entre o texto, o leitor e o contexto, abrindo caminhos para compreendermos o papel da linguagem na formação humana e profissional, certo? E aí a gente, nesse momento, a gente encaminhou essa leitura, que foi a leitura de Paulo Freire, que é Considerações em torno do ato de estudar. Esse texto, ele está no livro intitulado Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, certo? Ele é um texto bem curtinho. Se ele tiver cada parte em uma página, ele dá 4 páginas, mas tem arquivos que ele é salvo 2 páginas em uma única página. E aí eu postei, né, disponibilizei o link para vocês acessarem, na verdade o texto, né? Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Não coloquei o arquivo, né? Mas me digam aí, vocês conseguiram localizar esse texto? Vou até colocar aqui, disponibilizar ele. Vocês conseguiram acessar o texto? Ótimo. Eu vou disponibilizar ele também. Achei que eu tinha colocado ele aqui. Aí, essa leitura foi um encaminhamento de atividade, né? E aí, na mesma semana, nessa mesma trilha, digamos assim, a gente orientou que vocês fizessem uma escrita também, né? A partir dessa leitura do texto de Paulo Freire, quando ele vai dizer que estudar não é um ato de memorização, mas de reinvenção, pois estudar é uma forma de reinventar, de recriar e reescrever. E aí eu pedi para que vocês colocassem o que isso significa para vocês, né, enquanto estudantes de curso de pedagogia à distância. Alguns de vocês já têm outra graduação, alguns de vocês já estão em atuação enquanto docentes, alguns de vocês têm outras atividades, né, de vida que não a docência, que não o ser professor no ambiente escolar. E aí a ideia é trazer a reflexão dessa leitura, unindo a sua experiência na sua formação. E aí vejam que essa primeira trilha, a gente não vai tanto para que vocês compreendam esse processo de leitura e escrita no ato de ensinar, né? Vocês vão ter aí outras disciplinas que vão trazer para vocês elementos para estarem aí buscando conhecer como é que a leitura e a escrita ela se materializa na escola, na formação do sujeito, dos outros sujeitos, né? Esse primeiro momento, nessa disciplina que a gente está aqui, que é no primeiro período, é para que a gente possa refletir de fato essa experiência entre a leitura e a escrita na formação de vocês, porque vocês já perceberam que durante o curso várias leituras, vários trabalhos vão sendo passados e vão sendo encaminhados para vocês, né? E para conseguir realizar essas atividades, a gente precisa de fato ler e em seguida escrever, mas ler, interpretar, contextualizar, refletir sobre esse texto no seu cotidiano e escrever sobre ele, né? Então, a nossa formação vai exigindo muito isso da gente. E nos próximos períodos vocês vão ver que isso vai se tornar um cotidiano para vocês. E aí, nesse texto, nessa leitura, Paulo Freire vai trazer justamente essa reflexão, o nosso papel diante da nossa relação com o estudo. O que é importante a gente considerar? Ele vai trazer como um itinerário de estudos, né? Como é que a gente se organiza para estudar? Qual é o tempo que a gente separa no nosso cotidiano para esse estudo? Como é que é a nossa relação com esse texto, com essa leitura que a gente está fazendo? E aí ele vai nos trazendo reflexões, muitas reflexões sobre isso, né? Como uma metodologia, um método de estudar, que você precisa sentar, você precisa encontrar um ambiente em que seja propício para essa leitura e para esse estudo, estar sempre com recursos junto desse momento da leitura, ou seja, se você vai precisar fazer essa leitura
para produzir um material dela posteriormente, então é importante que você, ao ler, vá escrevendo o que você está entendendo, quais são os gatilhos, quais são os encaminhamentos que você passa a refletir a partir dessa leitura, e tudo isso aí compõe esse movimento de refletirmos sobre sobre o ato de estudar, como é que a gente está nessa relação com os estudos, né? E aí, para essa primeira trilha, então, para que vocês fiquem cientes, né, de como está organizada a primeira trilha, a gente teve a atividade da reflexão, que é sobre como reconhecer os gêneros, que é justamente aquele primeiro formulário que vocês responderam. Para acessar esse formulário, ele já está aqui. Então, quando você clica em atividade 1, ele já lhe direciona para o formulário, tá vendo? E aí você vem aqui e vai colocar qual o seu nome completo, né? O polo que você está e responder as duas perguntas. Que gêneros textuais fazem parte do seu cotidiano e qual foi o último texto que marcou a sua vida? Então, entendendo os gêneros textuais como tudo aquilo que nos coloca em uma relação com a leitura. Uma placa, um folder de supermercado, que é aquele material que vem com preços, a Bíblia, por exemplo, livros que não são acadêmicos, recados, receitas, textos do Instagram, textos que você vai recebendo ali no WhatsApp, tudo isso compõe gêneros, né, de leitura no nosso cotidiano, certo? E qual foi o último texto que marcou a sua vida e por quê? Aí é algo muito, muito pessoal de cada um, para que vocês possam compartilhar isso aqui nesse formulário, certo? Nessa primeira atividade. A segunda atividade... Eita, eu fechei. Espera aí, vamos voltar. Eita, eu fechei o aba. Vou abrir de novo. Espera aí, viu, minha gente? Era para ter voltado e eu fechei. Só um instante. Pronto. A segunda atividade, até aqui tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar bem? Certo. Ok. A segunda atividade que compõe essa trilha é a produção de um memorial das suas experiências pessoais, desde a infância até os dias atuais, com a leitura e a escrita. Então, essa atividade aqui, a proposta é que vocês façam a produção de um texto, que é um memorial. Não tem quantidade de páginas, não tem uma estrutura em si. É óbvio que logo no início, no primeiro parágrafo, você precisa se apresentar. Então, por exemplo, eu sou Ana Luísa, hoje estou no curso de pedagogia. Se quiser colocar a idade, se quiser colocar se veio da educação básica, qual foi o ano que você terminou a sua educação básica. E aí você vai escrevendo quais são as minhas experiências pessoais com a leitura e a escrita. E desde a infância foi assim, assim. E aí você vai escrevendo sobre isso, certo? Aí eu encaminhei duas possibilidades, né? Eu sei que às vezes a gente vai ter, nesse comecinho, no primeiro período, uma certa dificuldade de escrever diretamente no Word, né? No documento do Word. Então, a gente deu a possibilidade também de ser escrito à mão, né? No caderno, numa folha. E aí, quem escreveu no caderno, numa folha, pode tirar foto dessa escrita, dessa produção,
vai salvar esse arquivo e vai postar aqui no formulário. E quem fez diretamente no Word, salva em PDF e também posta aqui no formulário, certo? Então, vocês colocam o nome completo, o polo, e vem aqui, ó, anexar memorial. Aí, ao clicar aqui, ele vai lá para a sua pasta, né, do computador. Aqui tem, ou você vai puxar do seu drive, ou de documentos recentes, ou fazer um upload. Quando você clica aqui, ou você vai procurar esse arquivo, né? Aí, ao procurar, ele vai direcionar para a página do computador. Tá vendo aqui? Aí, você seleciona o arquivo e abrir. E quando você abre, você vai e consegue anexar essa atividade, certo? Então, esse movimento que você vai fazer, quando o documento aparecer aqui, você clica em enviar. E aí, essa atividade já estaria concluída, né? E a outra atividade é justamente essa reflexão com o texto de Paulo Freire, que é a atividade 3 para fechar essa trilha, certo? Então, reflexões da aula de língua portuguesa sobre o texto de Paulo Freire. Sempre colocar o seu nome completo, o campus e escrever. De acordo com o texto que lemos de Paulo Freire, ele afirma que estudar não é memorização, mas é invenção. O que significa para você, como estudante de pedagogia? Que relação isso pode ter com esse componente de leitura e produção textual? Então, com essas 3 atividades, a gente vai estar aí fechando essa primeira trilha, certo? Que é justamente para a gente ter uma percepção mais ampla sobre a nossa trajetória com a leitura e a escrita, nossa relação com ela e como isso já está presente no nosso cotidiano. Para que isso? Para que a gente se sinta... porque muitas vezes quando a gente volta a estudar ou quando a gente chega logo assim no primeiro período da faculdade, da universidade, a gente vai encontrando algumas dificuldades, né, como eu falei anteriormente. E saber que a gente já faz isso no nosso cotidiano Alguém perguntou, foi? Peraí. Sim, está sendo gravada, viu? E saber como a gente faz, assim, reconhecer que a gente já faz isso no nosso cotidiano, nos dá uma tranquilidade. Porque se eu, no meu cotidiano, estou me relacionando com isso o tempo todo, com a leitura e também a escrita, então vai ser um pouco desafiador fazer as atividades que são direcionadas aí na nossa formação, mas ao mesmo tempo eu sei que eu sou capaz de fazer isso, né? Isso já faz parte do meu cotidiano, tá certo? Vamos seguindo. Então, fechada essa trilha, a gente segue para a próxima, certo? E aí, a leitura e produção de textos. Então, nessa trilha, né, a gente vai refletir um pouquinho sobre a leitura e a sua relação com a produção de textos dos gêneros de fichamento, resumo e resenha na esfera acadêmica. E aí, a perspectiva é que com esses estudos, né, sobre fichamento, resumo e resenha, a gente comece a adentrar no universo mais acadêmico da leitura e da produção textual. E aí, diante desses estudos, vamos refletir se o texto é endereçado, materializa-se por gêneros textuais discursivos e produz sentidos. Qual a finalidade dos gêneros fichamento, resumo e resenha? O que os diferencia? E aí a gente precisa refletir sobre essas questões, né? Então, como primeira atividade da trilha 2, a gente pediu a leitura do capítulo Lutar
com palavras, e aí também a gente encaminhou para vocês um link que está aqui, que vai falar brevemente como é que se estrutura um fichamento de gênero acadêmico, para que ele serve, né? Qual é a sua, como é que eu posso dizer? Qual é a finalidade desse material de fichamento, né? Que não é do nada, assim. O fichamento, ele nos serve porque ele vai nos ajudar a ter elementos para uma escrita posterior e também para compreender aquilo que a gente está lendo naquele momento. E a outra atividade da trilha é realizar a leitura do artigo sobre gênero discursivo, resumo informativo, e assistir também o vídeo para realizar a produção de um resumo, certo? Então, vejam, aí a gente encaminhou esse texto aqui, que ao clicar, você já é direcionado para o arquivo, tá vendo? Lutar com palavras. Aí é o arquivo, tá o arquivo completo do livro, tá? Mas vocês vão focar aqui nesse texto, o estudo da língua, certo? Aí vocês vão focar nesse primeiro capítulo aqui, tá bom? Eu acho que lá na atividade está direcionado para isso. E aí, a gente, para essa leitura aqui, que é desse primeiro capítulo, em busca de mais qualidade, velhos rumos, o que é o processo de escrever o texto? Por quê? O que no texto? E aí, a partir dessa leitura, a gente encaminhou a produção do fichamento, que aí a gente tem esse vídeo aqui que vai falar sobre essa questão da produção do fichamento, certo? E a partir desses dois encaminhamentos, vocês vão conseguir fazer a produção do fichamento. Aqui está a orientação. A partir da leitura do capítulo 1, o estudo da língua, da página 23 a 42, do livro Lutar com Palavras, da autora Arindé Antunes, produza um fichamento considerando os conhecimentos prévios que possui sobre o gênero fichamento e envie no Moodle. Deixa eu ver se alguém falou. Ótimo, Ana Paula. Obrigada, viu? E aí, vejam só. Aí aqui tem, você pode assistir o vídeo, né? Fichamento, um gênero acadêmico para ajudar na compreensão. Após a leitura e a produção do fichamento, no documento, modelo, envie a atividade nesta tarefa. Então, vocês vão abrir vai ter aqui um espaço onde vocês vão anexar a tarefa. A tarefa já está encerrada, certo? E aí a gente está vendo aqui que tem 67 envios e 142 participantes. Eu vou estar até amanhã fazendo uma análise de como está a organização dessas atividades para ampliar um pouquinho o tempo para vocês, tá certo? Mas eu peço que quem ainda não fez, se está com alguma dúvida, nos consulte também os tutores para que a gente possa ajudar vocês nessa produção, tá bom? Aí vejam só, eu vou abrir aqui o vídeo. Deixa eu voltar. E aí assim, gente, no AVA sempre você pode voltar clicando aqui ou voltar clicando aqui nessa setinha. Aí normalmente eu clico aqui e volto para cá. Pronto. Aí aqui é o vídeo. É bem curtinho o vídeo que vai falar sobre o fichamento, como é que a gente produz um fichamento. Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre fichamento. Faz parte de um conjunto de vídeos sobre gêneros acadêmicos textuais. Então, se você tem alguma dificuldade, acompanhe essa série. Inscreva-se no canal, mande pergunta, me siga no Instagram. Fichamento é um gênero textual acadêmico muito utilizado em todos os cursos. A ideia do fichamento é organizar o seu conhecimento de uma forma prática e objetiva. É muito comum alguns
Aí vocês podem assistir esse vídeo para ajudar na organização do fichamento. Mas o que é exatamente a produção do fichamento? Eu vou abrir aqui um modelo para vocês, certo? E vou explicar mais ou menos como é que a gente... Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar o arquivo no Word. Eu vou projetar aqui o arquivo, tá joia? Vocês estão vendo, tá conseguindo ver a tela do documento do Word? Sim. Pronto. Aí, vejam, aqui vocês vão colocar, é importante que vocês sempre coloquem o nome de vocês, tá vendo nesse campo aqui? Onde tem estudante. É importante que vocês preencham essa informação, certo? Aqui na referência, vocês vão colocar a referência real, já a referência pronta, porque quando a gente faz a produção, por exemplo, de um resumo, de uma resenha, ou de um artigo, ou de qualquer outro texto, a gente vai ter que trazer ao final dessa escrita a referência. Então, no fichamento, a gente já tem a possibilidade de deixar isso pronto, registrado, né? E aí você vai trazer para cá essa referência, ou seja, o autor, o título da obra, qual é o capítulo que você está lendo dessa obra, colocando aqui a referência já no formato em que você vai estar levando essa referência lá para quando você for produzir um resumo ou uma resenha, ou um artigo, qualquer outro texto. Então, no fichamento, isso já vai estar pronto. Quando você precisar usar esse texto que você for nesse fichamento, essa parte da referência já vai estar pronta. Então, para nós, isso é um ganho muito grande, porque já vai ter o material aí pronto, você não vai precisar ficar procurando depois como é que eu vou fazer a referência desse livro, né, desse capítulo que eu li. Nessa parte 2, que são os trechos do texto, aqui você vai trazer os trechos reais. Você ainda não se coloca aqui, aqui nessa parte você escreve exatamente como o autor escreveu lá no livro ou no artigo que você está lendo. E aí você vai trazer para cá o parágrafo ou o trecho real, certo? E ao final você vai colocar a página. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo, peraí, tá? Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui um texto. Ô, professora, licença aqui. Eu fiz o meu, mas eu coloquei os trechos, mas eu não coloquei a página. Pronto. É interessante você colocar a página. Deixa eu ver quem é que tá. É Paula que tá falando? Cláudia, Ana Cláudia. Pronto, Cláudia, veja. É interessante colocar a página, por quê? Porque depois, quando você for... você vai usar isso em um artigo ou em algum material que você vai produzir, aí você não vai precisar voltar no livro. Você volta no fichamento e no fichamento você já sabe que aquilo que você queria usar já vai estar lá, entendeu? Então, não tem problema, você já postou, não tem problema, pode deixar do jeito que está, mas para os próximos fichamentos, porque qual é a ideia? É que vocês possam, a partir de agora, né, a partir já do primeiro período, já ter a prática da produção de fichamentos para tudo que vocês vão ler. Tem pessoas que preferem fazer o fichamento em cadernos. E aí tá lendo o livro ou tá lendo o artigo, vai escrevendo, já marca ali a página, já coloca de quem é aquele trabalho.
E tem pessoas que preferem fazer o fichamento direto no documento do Word, que é mais interessante porque tudo que vocês vão produzir vai ser em documentos escritos do Word, né? E aí, tendo o fichamento como base, já se torna mais fácil para vocês o acesso a essa informação, sem precisar voltar no livro e procurar onde estava. É mais fácil você voltar no fichamento, ver que já tem lá aquilo que você selecionou como elemento importante, né? Que você acha que aquilo é importante ser discutido, e aí você só copia aquele pedacinho e joga lá no texto. É como você já vai ter a referência, que vai estar lá em cima, o ano e o número da página, aí já está fácil para você essa organização, entendeu? Entendi, professora. Mas como você já fez o fichamento, não tem problema, certo? É uma dica para os próximos, tá certo? Tá certo. Obrigada, viu, professora? Nada. Deixa eu fazer aqui só um modelinho para vocês verem como é. Da coesão. Página 16. Aí vejam aqui, deixa eu ver. Aí aqui no trecho vai estar assim. Ai, não tô conseguindo escrever. Não vou conseguir escrever porque esse arquivo está bloqueado. Não sei o que aconteceu. Deixa eu ver outro aqui, peraí. Modelo de fichamento. Deixa eu compartilhar de novo. Pronto. Aí aqui, ó. Você vai colocar, né? Pode-se admitir que as questões da coesão. Aí vai ser longo, né? Eu só peguei um pedacinho aqui. Aí você escreve lá o que tem que escrever. Aí esse pedacinho tá na página 16. Então, eu já vou deixar assim aqui, certo? Nesses trechos. Aqui é exatamente como tá lá no texto. E aqui já é página 16, certo? A referência, ela já vai estar aqui assim, por exemplo, vai estar Antunes, aqui é só um exemplo, tá? Antunes Arindé, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Ui. Arindé, 2005. Aí aqui é a referência, certo? Essa referência vai estar no livro também. Vou mostrar para vocês onde é que ela vai estar. Pronto, essa é a referência, certo? Aí, o que é que você vai fazer? Digamos que você vai pegar esse fichamento para escrever algum texto com ele. E aí, quando você for usar essa referência, você já vai ter a referência aqui e o trecho. Aí você vai copiar o trecho para o seu texto e vai pegar já, porque no texto, quando você for usar, você vai ter que colocar
a referência, que é o sobrenome do autor, o ano e a página. E aí isso já vai ficar mais fácil para você quando você for usar esse trecho lá no artigo ou na produção que você vai estar fazendo. Deu para compreender essa parte, pessoal? Eu vi que alguém levantou a mão. É o professor Edivan. Pode falar, professor. Professora, na referência, eu coloquei já a página também. Eu só não coloquei a página no trecho. Aí não coloquei não. Não, tudo bem, tudo bem. Só para quando vocês forem usar em algum momento, vocês possam saber que é interessante nos próximos fichamentos já ter, porque quando você for levar isso para usar em uma outra produção, isso já esteja de fácil acesso para vocês, para que vocês não precisem voltar lá no livro ou no artigo para procurar a página, tá certo? Mas não tem problema nessa atividade que a gente fez, não, tá joia? E aqui, veja, são os principais conceitos e categorias abordadas no texto. Então, isso aqui vai ser aquilo que vocês vão identificando de principais conceitos e categorias que a autora vai trazer. Então, por exemplo, como é que a autora vai conceituar coesão? Como é que ela vai conceituar coerência? Os elementos principais que vocês vão fazendo a leitura e vão identificando do que é que esse texto está falando, para que você já vá colocando aqui. E aqui é com as palavras de vocês, ou de fato como o autor vai trazer. Então, por exemplo, Antunes vai dizer que coerência é isso, isso e aquilo. Antunes vai dizer que coesão é isso. E aí você vai trazer, pode trazer de acordo com o seu entendimento ou como você identificou lá diretamente no livro, na obra que a autora vai trazer, certo? As referências estão no campo daquelas referências que o autor do livro vai trazer também. Então, são aqueles autores que a Arindé citou no livro dela, os autores que ela mencionou e que você entende que são referências relevantes para que você tenha também. Aí você vai trazer para cá exatamente essas referências que ela usou. E os comentários pessoais são o seu entendimento sobre o que você leu, né? Porque uma coisa é o que o autor vai dizer e outra coisa é aquilo que você também conseguiu compreender dessa leitura que você fez. E aí o fichamento, ele é uma ferramenta muito valiosa para nos ajudar a compreender de uma forma mais ampla, né? O que é aquele texto que aquela obra está trazendo, mas também ele é uma ferramenta que vai ajudar a gente ao longo do nosso percurso na graduação, porque ele se torna um lugar onde a gente vai voltar com mais frequência para fazer uso dele, né, das leituras e dos estudos que a gente foi fazendo. Pode falar, Gisele. Nessa parte de referência, eu repeti a referência do primeiro tópico. Não tem problema, porque às vezes também a gente vai encontrar livros em que os autores não fazem referências, não dizem lá quem eles estão lendo, né? Mas tudo que a gente escreve, a gente vai lendo de outras pessoas, não tem problema. Se você também não identificou, ou se identificou e acabou não percebendo, não tem problema não. Mas nos próximos textos, nos próximos artigos, que outros professores de outras disciplinas forem passando também, às vezes ter esses outros autores, né, que são mencionados pelo autor principal da obra, ter essas outras referências vai ajudar a gente a ampliar a nossa percepção sobre aquilo que aquele autor está escrevendo. Aí nos próximos, se você identificar, é interessante colocar, tá certo? Tá certo. E aí a gente vai seguindo aqui, pronto. Aí passada essa parte do fichamento, deixa eu projetar de novo o AVA.
Pronto. Passada essa parte do fichamento, a gente foi para a produção do resumo, né? E aí, para a produção do resumo, eu encaminhei a leitura desse artigo aqui, que inicialmente alguém também alertou a tutora que estava faltando uma página. Eu tirei esse arquivo e trouxe o arquivo completo, né? E aí, o que acontece? Esse artigo desse livro que a gente vai usar é esse aqui, o gênero discursivo, resumo informativo. Aqui estão os autores que escrevem esse artigo, certo? E ele está dentro de um e-book, né? Hoje a gente tem livros impressos, hoje a gente tem e-book, que são esses livros que são digitais e também são impressos. Hoje a gente tem artigos, né? Hoje a gente tem resenhas, resumos. Hoje não, a gente já tem isso há muito tempo, mas é muito comum a gente estar fazendo mais usos dos e-books para além dos livros impressos, que isso tem sido um ganho muito significativo para a gente, porque anteriormente era muito difícil localizar algumas obras, né? E hoje, com essa possibilidade da internet, uma das coisas boas é que a gente tem um acesso mais amplo a esses recursos, a essas leituras. E aí, veja, porque nesse arquivo eu deixei tudo, né? Desde a capa, não coloquei o e-book todo aqui, mas eu coloquei a capa, coloquei contracapa, e aqui é a ficha catalográfica da obra. Porque sempre que a gente for fazer referência de um livro, a gente vai ter que ir lá na ficha catalográfica, certo? Aí é essa aqui a ficha. Ela está um pouquinho diferente de como comumente a ficha catalográfica é organizada, mas aqui também já é uma ferramenta importante para que vocês consigam levar lá para o fichamento, porque você vai precisar fazer a referência desse artigo, né? E aí aqui estão os autores do livro, quer dizer, os organizadores do livro. Aqui está o nome do livro completo, aqui o local e aqui a editora, certo? Tá faltando o ano aqui, mas o ano está aqui embaixo, 2023. Só que vejam, desse livro todo, que foi organizado pelo Rodrigo, pela Terezinha, e que tem como título o livro todo, Práticas de Linguagem na Esfera Acadêmica, São Carlos, que é a cidade onde ele foi produzido, Pedro e João, editores, é a editora e o ano. Olha o ano aqui, eu não tinha enxergado, misericórdia. Pronto. Essa é a referência do e-book todo, certo? Aí a gente vai dizer assim, mas Ana, a gente vai ler desse e-book todo, que tem esse monte de capítulo dentro dele, só que é tudo capítulo desse e-book. Desse e-book a gente vai ler somente o capítulo da Letícia e da Égide. E aí, como é que a gente faz? Aí lá na referência, você vai colocar a palavrinha. Deixa eu abrir aqui para vocês, para poder... eu vou colocar aqui na mensagem para vocês verem como é que fica essa referência, tá certo? Deixa eu copiar aqui. Só para vocês terem a ideia de como é que vai estar organizando isso na referência, na produção final de qualquer trabalho que vocês vão estar fazendo. Pode falar, Edivan. Professora, depois do ano 2023, 418 se refere a quê? 418 é a quantidade de páginas que tem nesse e-book. São 418 páginas. E 16 por 23 é a dimensão do livro. Porque esse livro ele está em e-book, ou seja, online, e ele também é impresso. Aí ele tem 418 páginas. Sempre a quantidade... Quando os autores colocam a quantidade de páginas nessa parte da ficha catalográfica, ela vem sempre acompanhada desse pezinho, que pode estar antes ou pode estar no fim, né? Mas normalmente se usa no fim, 418p. Aí,
Pode falar. Aí, no caso, se eu quiser indicar a página de referência, eu posso colocar um P e indicar a página da pesquisa, não é isso? Na verdade, assim, você não vai na referência lá em cima, você pode colocar a página como está lá aí salvo no AVA. Você vai colocar da página tal a página tal. Tipo, eu pedi para que vocês fizessem a leitura da página 23 a 43, lá daquele livro, né, Lutar. E aí, quando você vai colocar a página na referência, você coloca a página somente, quer dizer, na citação direta, você coloca a página somente de onde aquela citação direta estava, certo? Mas lá em cima, na referência maior, você pode colocar, se for um artigo que você está lendo de dentro de um livro maior, que como é esse aqui, dentro do e-book, é um capítulo de um livro, aí você pode colocar que foi da página tal. Por exemplo, dessa obra aqui, vocês só fizeram a leitura desse capítulo, que é o capítulo Gênero, discursivo, resumo informativo. Aí, para essa, você vai colocar que foi da página, deixa eu descer aqui, peraí. Da página 163 até a página, deixa eu ver, até a página 200. Seria essa a dúvida? Sim, está esclarecido. Pronto. Obrigado. Nada. E aí, quando a gente vai mencionar um artigo que está dentro de um livro, um capítulo que está dentro de um livro, aí, junto com as referências, a gente vai colocar o IN, que o IN é que está incluso dentro de algo maior, certo? Aí eu vou colocar aqui um modelo para vocês observarem como fica. Só um minutinho, viu? Aí a gente vai precisar mencionar também quem escreveu. Deixa eu colar lá. Deixa eu ver se vem. Porque isso tudo, gente, vai ajudar vocês na produção dos seus próximos trabalhos, né? Tudo aquilo que vocês estão já fazendo desde agora do primeiro período, com base no que os outros professores vão orientando, pronto, ó. Aí aqui a gente vai colocar a página. Da página tal, da página 100, deixa eu ver, 163 a 200. Mais ou menos isso, como eu coloquei aí. E aí, é só para a gente entender. O IN, que tem aí após o nome Esfera Acadêmica, eu mandei aí no chat, vejam aí. Esse IN, ele está relacionado aqui, está incluso dentro dessa obra maior.
certo? E aqui da página tal a página tal, que é aquilo que vocês fizeram a leitura, e que vocês fizeram a leitura especificamente desse artigo, desse capítulo que está dentro desse livro, né? O gênero discursivo, resumo informativo. E aí, pronto, aí para essa atividade, né? Que é o estudo sobre o resumo, que é essa outra atividade aqui. Produção de um resumo com base no artigo gênero discursivo, resumo informativo. Vocês vão justamente produzir um resumo de até uma página, apontando as ideias centrais que as autoras apresentam neste capítulo. Vale lembrar que o gênero resumo devemos nos manter naquilo que os autores dizem, sem fazer interpretações. Após escrever o resumo, salve no Word e envie nesta tarefa. Esta atividade deve ser realizada até domingo, dia 19, mas aí eu vou ampliar um pouquinho esse tempo, tá certo também? Aí vejam só. O resumo, e aí a gente já vai conseguindo fazer a diferenciação entre o fichamento, entre o resumo e aí a resenha, que é o próximo passo, certo? Que aí a resenha, eu encaminhei a leitura já nessa trilha 2, mas a resenha ela vai ser para a próxima trilha. Então, vejam. Ficou claro para vocês o papel do fichamento no nosso movimento de estudar? Deu para ter essa dimensão do porquê que ele é importante? E ele está muito vinculado, assim, eu gosto daquele texto de Paulo Freire, porque ele vai situar para a gente a importância disso, da gente ler, tentar entender, resumir, buscar outras fontes para interpretar aquilo. E no fichamento, a gente tem a possibilidade de fazer tudo isso. E o fichamento, ele já vai deixar ali meio que uma estrutura pronta que vai nos ajudar a escrever, por exemplo, o resumo. E aí, veja, no fichamento a gente vai trazer as citações diretas, né, que são trechos reais do livro ou do artigo que está lendo, botando página, para já facilitar a referência disso. A gente vai trazer os principais conceitos trabalhados naquela obra, ou seja, o exemplo que eu disse, como é que elas vão mencionar o que é coerência, como é que elas vão mencionar o que é coesão, e outras coisas que elas vão trazendo. E ali também você tem a possibilidade de se colocar no fichamento. Então, o fichamento é como se fosse o seu caderno, você escreve ali o que você quiser. Pode falar, professor Edivan. Professora, essas orientações vão me ajudar também com relação à minha prática extraescolar, né? Por exemplo, eu escrevi um livro, sim, mas eu não coloquei as referências como deveriam ser, e agora eu vou saber como colocar. Obrigado. Isso, por nada. E é isso mesmo, a importância da gente estar dialogando sobre isso, da gente estar refletindo sobre isso, vai nos ajudar muito a revisar todo o trabalho que a gente vai estar fazendo nesse movimento desse estudo acadêmico, né? E aí, veja, no fichamento a gente tem todas as possibilidades. Ali a gente vai colocar tudo o que a gente viu na obra, o que trouxe de conceito e de categorias dentro daquilo que a gente leu, e como a gente interpreta essa obra. Então, ali você vai colocar exatamente o que você pensa naquela parte, assim, o que é que você quer dizer sobre essa obra, que é a última partezinha do fichamento. Já no resumo, como as autoras também vão dizer para a gente, né, a Letícia e a Égide, o resumo a gente não coloca a nossa opinião, a gente tem que ser fiel àquilo que o autor está dizendo. Pode falar, Joyce. Oi, professora, é uma dúvida, porque na referência do resumo, eu já fiz o envio, né? Sim. Aí, o que acontece? Na questão da página, eu não coloquei até a 200, eu coloquei só até a 197, porque foi até onde terminava, entendeu? Aí eu pensei que não iria até aquela referência embaixo.
Não, não tem problema não. É porque o interessante é a gente colocar até onde termina a referência. A referência foi até a 200. Deixa eu ver aqui, peraí. Porque, assim, onde termina o que eles falam. Ah, entendi. Pronto. Não, aí é interessante colocar mesmo onde termina o que eles falam, mas também as referências que eles trazem, entendeu? Ah, entendi. Aí, no caso, eu tenho que mexer lá, né? Não precisa não. Pode deixar, viu? Tá Fique bom, tranquila. obrigada. Mas fica como a dica para os próximos, tá certo? Tá bom. Sempre tem que ser até o final do final. Da referência que eles trazem daquele artigo que você está lendo, daquele capítulo, né? Tá bom. Obrigada. Pode. Mais alguém quer falar? Mais alguém levantou a mão? Acho que não, né? Pronto. E aí, vejam, no resumo, aí o resumo, a gente precisa ter bastante atenção, porque é o seguinte. A Ana Paula quer falar? Acho que não, né? Aí o que é que acontece? No resumo, como a gente diz aqui, no resumo devemos nos manter naquilo que os autores dizem. Por mais que a gente não concorde com o que ele está dizendo, a gente vai ter que dizer o que ele está dizendo ali. Porque o resumo, na verdade, é como se eu estivesse lendo por exemplo, eu li esse texto, que é o gênero discursivo resumo informativo, e eu estou lendo esse texto e eu vou dizer, por exemplo, para a Letícia, quando a Letícia pegar o meu resumo, a Letícia vai ler e vai dizer assim, então, no texto dessas autoras, nesse texto, o gênero discursivo resumo informativo, eu vou encontrar essas informações. Então, o resumo, ele é um compilado de tudo aquilo que os autores estão trazendo na obra. E aí, deixa eu ver, peraí. Ah, pronto, Ana Paula, pode escrever, viu? Que aí a gente vai lendo aqui. E aí, o que é que acontece? O que é importante ter no resumo, né? Você vai dizer o título da obra, você vai dizer as principais referências que essa obra está trazendo, esse artigo, esse capítulo que você está lendo. Você vai trazer os principais conceitos e as principais categorias que esses autores estão trazendo. Você vai trazer como é que esse texto está organizado e como é que ele finaliza esse texto. Aí vejam, tudo isso vai estar lá no fichamento, como a ideia para vocês, não é? Porque o fichamento, quando você lê que você vai fechar, acaba que você já está produzindo o que o resumo vai pedir. A única diferença é que você não vai levar para o resumo as suas impressões, que é a última parte do fichamento. Para o resumo, você vai levar exatamente aquilo que você encontrou na obra que você está lendo. Queria saber se... A Ana Paula está perguntando assim, queria saber se no resumo podemos colocar nossa opinião com a ideia do autor. Não, Ana Paula. No resumo, a gente coloca somente a ideia do autor. Aí, a sua opinião, você vai, junto com a ideia do autor, você pode levar para a resenha. Porque a resenha, que é o próximo, né? Que é a próxima trilha, a resenha, ela vai lhe dar a possibilidade de comentar sobre a ideia do autor. Porque na resenha a gente pode, que é a resenha crítica, a gente pode tanto fazer uma crítica legal, como a gente pode fazer uma crítica de que não concordou, de que acha que aquilo não é relevante, certo? Aí, às vezes, a gente vai se confundir um pouquinho nesse começo, mas é super normal, não tem problema, viu? Fique tranquilo, porque às vezes é a primeira experiência da gente com esse tipo de produção, né? Pode falar. Mais alguém levantou a mão? Ah, não, foi a Ana Paula. Foi eu que levantei a mão, professora. Ah, tá, pode falar. A senhora já respondeu a minha dúvida, viu? Obrigado. Nada.
E aí, o que é que acontece? No resumo, o que vocês podem fazer para ajudar nessa parte, né? É você ir no conceito que ele traz, que o autor traz, os conceitos que ele vai trazendo, as categorias que ele vai trazendo, e o que ele vai dizendo nas citações, e você vai estar escrevendo sobre isso. O autor vai dizer que é tal coisa, o autor vai dizer que é tal coisa, sempre mencionando que é o que são os autores, as autoras, no caso desse texto aí, né, o gênero discursivo, as autoras mencionam isso e isso, sempre com base no que elas estão dizendo, né? No resumo, a gente vai estar trazendo dessa forma. O resumo é um panorama geral da obra. E aí, no nosso caso, no caso da nossa atividade, eu pedi uma lauda para que vocês não precisassem, tipo assim, ficar tão... precisar escrever tanto, né? Mas vocês podem escrever mais um pouquinho, se acharem que precisam escrever mais no resumo, vocês também podem fazer isso, certo? Quer perguntar mais alguma coisa, Ana Paula? Não tem problema, Ana Paula, você pode deixar do jeito que você fez mesmo, tá certo? Porque como é a primeira experiência, a gente vai tendo essas dificuldades de estar tendo esse entendimento mesmo, viu? E qualquer coisa, quando a gente estiver fazendo a correção, aí a gente devolve também, caso a gente entenda que precisa ter um olhar mais, uma correção mais ampla, tá bom? Não se preocupe, não. A Joyce também tinha levantado a mão, quer falar? A mesma coisa, acredito que errei um monte de coisa. Não, mas não se preocupem, aqui é o momento de errar mesmo, viu? Tá bom, já entreguei, né? Na próxima vez assim. Não se preocupem, não. O importante é assim, a partir dessa experiência, aquilo que os outros professores também vão encaminhando enquanto atividades, vocês já vão sabendo mais ou menos como é que isso vai sendo conduzido, né? Como é que isso vai sendo estruturado, certo? Pode falar, Gisele. Ô, professora, a senhora vai abrir a parte do fichamento também? Vou. Porque no dia 16, só para entender como funciona o AVA, no dia 16 eu fiz o envio do trabalho fichamento. E aí, no outro dia, né, no dia seguinte, eu fui estudar mais a fundo, revi e vi que eu tinha feito essa parte do trecho do texto sem tirar do texto, né? Ali as citações verdadeiras do texto. Eu fiz com as minhas opiniões. Sim. Aí o que eu fiz? Eu peguei, refiz e anexei novamente no AVA. Aí ficou os dois trabalhos. Certo. Aí eu peguei e apaguei o que eu considerei errado. Aí fica assim, vermelhinho. A sua atividade foi enviada 15 horas depois do prazo. Sim, aí eu queria saber como funciona essas questões no AVA, se tem penalidade. Quando a gente envia assim, né? Porque é tudo novo para a gente. Olha, no meu caso, eu não considero como problema não, certo? Só tem problema quando a gente já fechou a nota e aí eu não consigo mais mexer, né? Entendi. Aí se modificar depois, mas eu vou abrir para que não fique lá como pendência, como atraso, tá certo? Eu vou abrir de novo para que vocês consigam ficar tranquilos em relação a isso. Tá mas certo. Aí, em relação aos outros professores, vocês precisam ter cuidado, porque pode ser que tenha um professor que, quando vê que foi enviado em atraso, não aceite, né? Por organização deles, também da rotina e do planejamento que eles fazem em relação a essa questão, pode ser que eles não aceitem. Na maioria das vezes, é possível postar após o prazo, no AVA, né? Mas vai depender do professor aceitar ou não aquilo que vai estar lá para aparecer para ele como entrega em atraso, viu? Tá certo, entendi. Obrigada. Nada, mas eu vou vou estender um pouquinho o prazo, até porque depois desse diálogo, acho que ficou mais... Deu para dar
uma clareada melhor, e aí algumas pessoas que não tinham conseguido também vão conseguir. Pode falar, Edivan. E também quem já enviou, não se preocupe de precisar reenviar por estar errado, não, tá joia? Aí, no caso, professora, se o sistema do AVA aceitar depois do prazo ficar em vermelho, aí a nota cai um pouco, né? Olha, vai depender muito do professor. Tem professor que não vai aceitar e tem professor que pode aceitar, né? Mas no mais, assim, eu estou sempre negociando com vocês a questão do envio, e é óbvio que quem consegue postar dentro do prazo cumpriu ali aquela organização. No nosso caso, como a gente não tinha tido esse momento de falar sobre isso, então acho importante que a gente possa ampliar um pouquinho, porque aí dá a oportunidade de todo mundo rever e de todo mundo conseguir postar quem ainda não postou, viu? Tá joia? Deu para compreender? Tranquilo. Pronto. E aí vamos seguindo. E aí seria essa parte do resumo, certo? Então, nesse sentido, no resumo devemos manter aquilo que os autores dizem sem fazer nossas interpretações, tá certo? Aí também tem a organização de postar e de enviar, de fazer um envio. E aí, eu também encaminhei junto com esse, cadê? Um vídeo, né, que fala sobre o resumo, sobre o gênero acadêmico resumo. Aí vocês podem assistir também, se acharem. Oi, tudo bem? Quiserem, O né? vídeo de hoje é sobre resumo. Vai estar anexado aí para vocês, caso vocês achem que vai facilitar assistir mais um vídeo explicando sobre isso. E a leitura desse outro artigo aqui, que é sobre o gênero discursivo, resenha acadêmica. Aí vejam, esse artigo, ele está dentro do mesmo livro, só que aí ele já vai pegar páginas diferentes. Ó, ele tem esse título, né? Gênero discursivo, resenha acadêmica, é de Franciele, e ele vai começar na página 201, ou seja, depois do que a gente leu sobre resumo, né? E esse daqui vai até a página 221. Aí, veja, depois das referências, certo? E aqui sugestões de leituras, que é o que a própria autora colocou para leitura. Pronto. Aí aqui também, aí após a leitura desse artigo, também tem um vídeo que fala sobre isso, certo? Para ajudar. E aí na resenha acadêmica, como é que funciona a resenha? Na resenha você pode se posicionar. Então, a resenha você vai estar olhando para esse texto com um olhar, vamos dizer assim, crítico, né? Você vai ler para comentar sobre ele. E aí você vai trazendo o que o autor vai dizendo, mas ao mesmo tempo você também pode ir se colocando nessa escrita. Não tem a obrigatoriedade do seu pensamento estar alinhado ao pensamento do autor, né? Você vai estar ali fazendo comentários sobre o que é uma interpretação sua sobre o que esse autor está dizendo nesse artigo. Pode falar, professor Edivan. Professora, e nessa disciplina vai ter algum fórum discursivo? Eu acho que eu abri um fórum. Será que eu não abri? Deixa eu ver, peraí. Não abri não, fórum foi? Deixa eu ver. Acho que não teve, não foi?
Só tem aquele que está no sininho lá em cima. E aquela bolinha de diálogo. Aonde? Aqui? Lá em cima, onde tem, parece que é um fórum de todo o curso, né? Aí, Entendi. específica da disciplina. Não, eu achei que eu tinha colocado, mas eu acho que não salvou. Tava aqui nesse primeiro. Eu vou dar uma olhadinha e coloco lá também, tá certo? Eu vou dar uma olhadinha. E o fórum é bom, Não, pessoal, tá porque aqui. se alguém tiver alguma dúvida, os próprios colegas se ajudam, né? Eu acho que tá aqui, ó. Tá aqui, ó, na trilha 2. Ó, porque tem a atividade do fechamento do capítulo, desse capítulo, porque aqui são as leituras da trilha 2, né? Sobre esse texto de Arindé Antunes, que fala sobre, que aí vocês vão fazer um fichamento sobre ele. Aí tem o texto, que é o resumo informativo, que é como fazer um resumo, e o texto sobre como fazer uma resenha, né? Como é que funciona o gênero resenha. Aí aqui, enquanto atividades para essa trilha, são essas duas atividades, né? Três atividades. Produzir o fichamento do texto da Antunes, produzir um resumo com base no artigo Gênero Discursivo, Resumo Informativo, e também o fórum, ó. Tá aqui o fórum, Edivan. Veja depois se você consegue dar uma olhadinha, se localiza ele. Tá certo, vou dar uma olhada. Obrigado. Eu sabia que eu tinha colocado, por isso que eu fiquei confusa. Mas é na trilha 2, viu? Aqui, já no finalzinho, onde tem os desafios, que são as atividades, né? E aí, pessoal, para a trilha 3... Pode falar, Joyce. Não pode continuar, porque eu abri o microfone sem querer. Continue, depois eu falo. Tá bom. E aí, para a trilha 3, gente, vai ser a produção do gênero resenha, né? Quer dizer, de uma resenha, certo? Que aí eu vou estar liberando aqui para vocês na trilha 3. E aí a trilha 3, ela vai ser composta somente da produção dessa resenha, certo? Que aí vai ser a atividade final, tá? E como diz aqui, né? A resenha é o gênero em que apresentamos de maneira resumida as ideias do autor, argumentando junto com essas ideias. Portanto, precisamos lançar mão de argumentos, utilizar de recursos como parafrase no processo de intertextualização e interdiscursividade, ou seja, você vai estar argumentando junto com as ideias do autor, vai trazer as ideias dele, só que você vai estar argumentando, né? Nos parágrafos, a partir do que ele fala, você também vai estar trazendo a sua interpretação, certo? E aí, essa questão aqui, né? Vamos problematizar como articular fichamento e resumo para a produção da resenha crítica. Aí aqui vai ter uma pergunta que eu vou lançar aqui. Como é que a gente articula fichamento e resumo para produzir uma resenha crítica? E vai ter a produção em si da resenha crítica. Eu vou colocar um modelinho para que vocês possam produzir a resenha crítica, tá certo? E aí a resenha crítica vai ser já com base nesse texto aqui que vocês vão ter lido. Gênero discursivo, cadê? Esse aqui. Gênero discursivo, resenha acadêmica, certo? E aí, com base nesses encaminhamentos, eu vou colocar também um modelo
um formato como se organiza a resenha, para que vocês possam se inspirar nele, certo? Essa vai ser uma atividade que é a atividade final, com a estrutura mais elaborada. E aí, na verdade, a resenha, ela não vai ser com base nesse texto aqui do gênero discursivo resenha acadêmica, não. Eu vou estar colocando um outro texto, mas também muito tranquilo, de leitura, para que vocês consigam fazer, tá certo? Obrigada, filha. Alguma dúvida, pessoal, nesse processo? Aí, veja, a trilha completa, aqui é a 3, né? Eu vou estar finalizando ela para vocês, só recapitulando, vejam só. Nós temos da trilha 1 essas 3 atividades, que vocês muitos já fizeram. Eu vou mostrar aqui um quadro daquilo tudo que vocês foram trazendo. O memorial, que é algo muito pessoal, certo? E a reflexão sobre o texto de Paulo Freire, né? Na trilha 2, vocês vão aí estar fazendo a leitura e a produção, na trilha 2, do fichamento do texto de Arindé e um resumo de uma lauda do texto, o gênero discursivo, resumo informativo, certo? E a trilha 3, e participação no fórum, que o professor Edevan me lembrou bem, que eu estava até esquecida do fórum, mas aqui vocês já foram se colocando também em relação a isso, né, ao fórum. E na trilha 3, que a gente vai produzir, de fato, uma resenha crítica, certo? E aí a gente teve aí 3 atividades na primeira trilha, 3 atividades na segunda e a gente vai ter 2 na terceira. Pode falar, Gisele. Ô, professora, essa parte que o resumo tem que ter uma lauda, uma página, né? Tem ao lado. Isso. Então, quer dizer que o nosso resumo precisa ser bem extenso, assim. No caso, ali no Word, vai ser mais ou menos a proporção da página toda, né? Dá mais ou menos assim, uns 3 Porque parágrafos. Entendi. A gente vê o resumo, assim, esses resumos de texto bem pequenininho. Normalmente, quando o resumo ele é de um artigo, né? Você vai produzir um artigo, aí faz um resuminho para dizer tudo que tem ali. Mas esse resumo em si, eu pedi para que ele fosse numa lauda, para que vocês, como é algo que a gente ainda está se apropriando, para que vocês consigam ali colocar de forma mais tranquila, ter mais espaço para escrever, né? Porque o resumo do artigo mesmo, ele é algo bem curtinho e também a fonte acaba sendo, tipo, que é fonte em fonte 11. O resumo é em fonte 11, aí ele acaba ficando bem pequenininho. Mas aí vocês escrevem no formato da letra, né, da fonte Arial ou Times, na fonte 12. Porque aí fica mais tranquilo e vocês têm mais espaço para colocar também aquilo que vocês compreenderam, né, o que seria a organização de um resumo, viu? Tá certo. Mais alguém quer falar, quer se colocar? Eu vou mostrar para vocês, então. Pronto, gente, aí vejam. Eu também estou finalizando o plano para que os tutores possam ter mais propriedade, assim, de estar passando para vocês algumas informações, de estar tendo contato com vocês, né? E aí, o que é que acontece? Vocês podem se comunicar com eles, né? Elas, no caso, vocês já têm contato com elas? Estão se comunicando, já conseguiram tirar alguma dúvida com as tutoras? Quem sempre entra em contato com o Polo Maceió é a professora Ana Maria. Né? Não é ela não, a tutora. Eu vou ver uma forma também de pedir para que os tutores se comuniquem com vocês, porque a Ana Maria é a coordenadora, não é isso? Aí os tutores, eles ajudam. Eu acho que é a Ana Maria, não.
Mas tem os tutores, professora, que estão entrando em contato com a gente pelo fórum geral, né? Pronto, exatamente, isso mesmo. E aí, com o final da trilha 3, a gente já consegue, eu já consigo encaminhar para eles mais orientações para que eles possam dar um suporte maior a vocês, viu? Pode falar, Gisele. Entendi, Arivânia. Você é de que polo? Então, professora, eu levantei a mão sem querer. Maceió. Tá. E, assim, as informações não estão sendo muito boas, não, sobre os tutores, porque nós não estávamos nem sabendo que não ia ter aula presencial. Aí nós recebemos o e-mail informando que teríamos aula remota da professora de pesquisa e prática pedagógica. Aí foi aí que eu entrei em contato com uma delas, perguntando, como assim? E as outras será presencial? E foi quando ela me informou que não, que na verdade havia sido canceladas as aulas presenciais. Mas se não fosse eu perguntar, também nós não ia estar sabendo e muita gente ia dar viagem perdida. Entendi. Eu vou me comunicar porque, na verdade, essa informação, quem passa mesmo também é a coordenação, para que vocês consigam se organizar melhor, né? Mas o que é que acontece? As tutoras também, elas entraram agora, acredito que tem 2 semanas. Então, para elas também ter essa organização foi um pouquinho complicado, né? Foi um pouco complexo. E estava, de fato, previsto essa aula presencial ontem, só para Maceió, certo? Só que está tendo um concurso na UFAL e que, por determinação da reitoria, não se pode ter aulas, não se pode fazer movimentos de deslocamento de tutores, de professores para a UFAL. Foi pedido que fosse segurado isso, porque tem uma questão de deslocamento de ônibus para o pessoal que vai, para os tutores que vão para outros polos, né? Como suspendeu dos outros polos, aí suspendeu também de Maceió. Mas, Erivânia, eu vou me comunicar com eles para que a gente, a partir de segunda, consiga ter informações mais específicas para vocês também poderem ter ciência de como vão ser os próximos passos, né? Como vão ser os próximos encaminhamentos, tá certo? Após esse momento de hoje, eu vou tentar ter mais um momento com vocês antes do... Mais momentos assim, né? Só que sem ser nos sábados especificamente, a gente marcar um momento de plantão, de 1 hora, para a gente entrar, tirar alguma dúvida sobre dificuldade de produção nas atividades. E a ideia é que eu sempre consiga também disponibilizar o vídeo do nosso diálogo no AVA, para que quem não conseguiu entrar não seja prejudicado e possa ter o acesso, tá certo? Mas eu acredito que vai ficar muito grata, né, de ter assim uma melhor comunicação, porque a gente já perdeu algumas aulas por não saber dessas aulas. E muita gente não pode estar, né, às vezes sabe em cima da hora e não pode estar na aula, porque tem outros compromissos. Isso, é verdade, sem dúvida, sem dúvida. A gente vai conversar com eles para que a gente consiga ter uma comunicação mais assertiva com vocês nesse sentido, viu? Tá certo, professora, obrigada. Por nada. A aula de Porto Calvo, eu espero que a aula presencial de Porto Calvo seja então, deixa eu ver quem botou, Ana Paula, né? Não vai ser dia 28, não. Eu tenho essa data, eu vou olhar aqui no planejamento, que foi divulgada pra gente na sexta, viu? Eu te digo já. Coloco já aqui quando vai ser a aula presencial de Porto Calvo, tá? Agora, também como uma previsão, não é algo que a gente consegue dizer que de fato vai ter, tá certo? Porque pode acontecer de precisar reagendar. Pode falar, Neide. Olha, eu estava sem o acesso ao AVA, então eu perdi 2 aulas, ou 3 mais ou menos.
E então eu não tenho conhecimento, né, disso tudo que, assim, que você falou hoje na aula. Então eu vou botar em prática, responder tudo direitinho, né, que para mim foi de grande valia, né? Sim, E vou fazer o possível, entendeu? tá E muito certo, Neide. obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pelas explicações, porque são Tranquilo. coisas que eu não conhecia e não entendia, mas agora Uhum. eu estou entendendo e vou colocar tudo em prática. Pronto, Neide. E qualquer dúvida você pode mandar pelo Moodle ou por e-mail, que a gente vai estar respondendo. E também, quando as tutoras estiverem bem situadas no, no processo todo, do que são, quais são os encaminhamentos, elas também podem estar tirando mais dúvidas de vocês, viu? Tá certo. Eu Muito estou obrigada. Por nada, eu estou registrando aqui o e-mail, caso vocês queiram mandar e-mail, ou também pode mandar direto pelo AVA. Me procura lá no AVA e manda por e-mail pelo AVA, tá certo? Ontem eu mandei um e-mail que eu iria viajar ontem e Uhum. viajei. Hoje eu cheguei Sim, mais cedo, né? Ansiosa para assistir a sim, aula. sim, Tá sim. certo. Obrigada. Obrigada, Neide. Pronto, pessoal, vejam, eu vou postar aqui para vocês visualizarem só como foi que ficou o quadro da primeira atividade, que é justamente essa aqui, as reflexões sobre como nós reconhecemos os gêneros, né, que são essas duas perguntas. Quais gêneros textuais fazem parte do seu cotidiano e qual foi o último texto que marcou a sua vida? Aí deixa eu mostrar para vocês, só para ter uma percepção, na verdade, de como a gente o tempo todo está imerso nesse contato, né, com a leitura, com a escrita, e que às vezes, em alguns momentos, a gente acaba não percebendo, não reconhecendo, na verdade. Deixa eu abrir aqui. É isso mesmo. Ó, tá dando para ver? Aí vejam, muitos de vocês, eu fui fazendo um compilado, né? Qual foi o último texto que marcou a sua vida e por quê? E aí vejam, a categoria é aquilo que reúne, por exemplo, quantas pessoas falaram que o texto que marcou a sua vida esteve relacionado ao texto bíblico. Então, a gente organizou por categorias, quais foram as categorias reunidas daquilo que vocês foram trazendo enquanto relação com leitura e escrita, né? Uma categoria foi textos de fé, espiritualidade e religiosidade. Uma outra foram textos afetivos e relacionais. Uma outra categoria, textos literários e filosóficos. E uma outra categoria, textos de vida prática, reflexivos e contemporâneos. Então, vejam. Quais foram esses exemplos que vocês citaram, né, nessa pergunta? Qual foi o último texto que marcou a sua vida? Então, na categoria de fé e religiosidade, foram textos bíblicos, né? Hinos, missas e reflexões religiosas. E aí, como é que a gente pode ver qual o sentido atribuído a essas leituras, né? São leituras que remetem a consolo, a fé, a esperança, fortalecimento diante das dificuldades, né?
textos que vocês mencionaram que estão relacionados a questões afetivas e relacionais, cartas de familiares, bilhetes de filhos, mensagens de amigos, poemas, cartas de estudantes. E esses textos têm expressões, né? Expressam sentidos de amor, de cuidado, de vínculo. Textos literários e filosóficos. Aí aqui a gente vai para um movimento de leituras que estão mais voltadas a textos mais densos, né? Que tem uma leitura mais extensa, que Quarto de Despejo, a exemplo, né? Quarto de Despejo, que é um livro de Carolina de Jesus, A Cabana, O Pequeno Príncipe, Os Irmãos Karamazov, Flores para Algernon, Meditações, Apologia a Sócrates, Cora Carolina, Rubem Alves. Então, são textos que eles vão levar para um sentido, né? Mais de reflexão existencial, questões éticas, questões sociais e questões estéticas de fé, enfim. E textos da vida prática e reflexivos e contemporâneos. Então, frases motivacionais, textos sobre resiliência, ansiedade, propósito, mudança de vida, postagens em redes sociais, laudos médicos, músicas, né? Então, são textos que atribuem aí sentidos de autoajuda, motivação, enfim. Por que é que eu quis trazer isso aqui para que vocês pudessem observar o seguinte, que a experiência com a leitura e a escrita, independente da gente estar chegando no primeiro período, ela sempre existiu, né? Ela existe no nosso cotidiano. Mesmo para aquelas pessoas ainda não alfabetizadas, a experiência visual com a leitura e a escrita, ela existe. E também a experiência de buscar formas de estar nessa relação entre a leitura e a escrita, né? Então, assim, isso é mais para que vocês se percebam que apesar de tá voltando agora muitos, né, para a vida acadêmica, que vai exigir leituras de textos acadêmicos, na vida cotidiana, nós já temos contato com isso no nosso cotidiano. O que a gente vai fazer agora no processo de formação é transformar essa experiência cotidiana em uma experiência acadêmica, que vai exigir da gente uma organização, vai exigir da gente um processo, um método, para facilitar a nossa vida acadêmica, né? Então, assim, quando eu for estudar dentro da correria do meu cotidiano, de filhos, de trabalho, de escola, de família, eu vou precisar tirar um tempinho para organizar esse estudo, né? Só um minuto que eu vou. A garganta deu uma travada. E aí, principalmente vocês que estão na educação à distância, é que vai exigir uma organização melhor para tirar um tempinho, que é uma coisa muito, vai exigir muito mais de vocês no que diz respeito à autonomia e ao compromisso de vocês com a formação, né? Tirar um tempinho durante a semana para fazer a leitura e as atividades que são ali orientadas para que vocês consigam passar por essa etapa da vida com mais tranquilidade. Oi, Joyce, a frequência fica registrada já no Meet e também na gravação. Fique tranquila, viu? E é isso, pessoal. Eu quero saber se vocês têm mais alguma dúvida, se precisam tirar mais alguma... esclarecer mais alguma questão sobre os estudos, alguma dúvida sobre a organização mesmo da disciplina. Se não tiverem, a gente já pode ir encerrando, tá certo? Eu vou postar essa gravação no AVA, vou terminar lá a terceira trilha e vou entrar em contato com os tutores para que eles também estejam orientando vocês aí sobre os próximos encaminhamentos, tá certo? Pode falar, Gisele. Professora, como funcionam as avaliações da nossa disciplina? Todas essas atividades que eu mencionei aqui, elas estão compondo o processo avaliativo, tá certo?
E a última etapa da nossa avaliação vai ser a resenha crítica, tá certo? Ah, certo. Eu achei que nós teríamos provas, esse tipo de processo para fazer nota. Não, comigo não. Nessa disciplina eu tenho feito dessa forma assim. Todas as atividades que eu vou passando, elas vão dando ali pontuações para vocês, para que tudo isso se organize em uma nota, né, que vai ser a nota de vocês. O que eu vou fazer também é colocar no plano que vocês vão ter acesso quando eu disponibilizar, o que cada atividade está correspondendo, que é a V1 e a V2, e quanto elas estão valendo para que vocês estejam cientes da pontuação, tá certo? Entendi, tá certo. Ok, Roberta. Deixa eu pegar aqui para dizer para vocês como é que está a organização por hora do calendário, tá? Só um minutinho. Vocês são Porto Calvo, né? Porto Calvo e Maceió. Porto Calvo. Peraí. Porto Calvo, a gente vai ter um encontro presencial que está programado para o dia 6/12. Aí, no caso, comigo, né, de leitura e produção textual, certo? E Maceió, o encontro presencial de Maceió estava marcado para ontem, só que por conta dessa organização que teve por conta das questões do concurso, aí esse encontro, precisou ser remarcado. Mas, de toda forma, eu vou confirmar com a coordenação, porque como eu sou de Maceió, fica tranquilo para mim também marcar um momento presencial com vocês. Eu vou estar alinhando isso com a coordenadora que acompanha a gente, né, que acompanha os professores, para poder estar marcando esse momento com vocês também em Maceió, tá certo? E o outro encontro presencial que eu vou ter... Deixa eu ver. Já é agora no dia 25, mas é com o pessoal do Polo de Arapiraca, que eles não estão aqui no Meet de hoje. Mas como provavelmente eles podem assistir esse momento, aí já está combinado para o dia 25, que é no próximo sábado agora. E aí, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer... questões que precisem, né? Vocês podem se comunicar, tá certo? Pelo AVA ou por e-mail. E também acredito que a partir da próxima semana as tutoras já conseguem dar retornos mais objetivos para vocês, porque elas também estavam sem informações nossas, né? Dos professores. E aí, com base nessas informações que a gente vai estar passando para elas, vai ficar mais fácil delas também poderem dar retornos para vocês. Tá certo? Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês, né, por estarem aqui no domingo comigo, e desejo que vocês tenham uma boa semana e bons estudos. E qualquer dúvida, podem se comunicar, tá joia? Tá certo, professora. Bom final de semana e feliz dos professores, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada.
essa gravação, ela vai estar, eu vou colocar ela no Ava, aí no Moodle, na plataforma, viu? Aí vocês podem acessar. Obrigada, pessoal. Bom descanso para vocês, viu? Ô, professora, tinha um e-mail, mandaram um e-mail pra gente dizendo que a aula presencial seria 8/11. Acho que tá desatualizado, né? Porto Calvo, Porto Calvo. Deixa eu Isso. ver, deixa eu Aí ver se tem, tem. deixa eu ver se tem outro, porque eu olhei especificamente a minha, né? A minha disciplina. Peraí. Certo. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. 8/11, né? Não apareceu, não. Em novembro, em 8 de novembro, tem aqui Cajueiro, com outros professores. Agora, o que pode acontecer também é algum professor pedir para marcar esse momento com vocês. Mas deixa eu confirmar com a professora, a coordenadora que nos acompanha, que acompanha os professores, porque eu também posso pedir para que ela passe uma informação mais precisa para vocês também, tá certo? A nossa fica para o dia 6/12 mesmo. Se mudar também alguma coisa, a gente vai estar informando para vocês, tá certo? Agora, se tiver outro professor que vai acompanhar o primeiro período, que vai para Porto Calvo para estar com vocês, aí eu também vou pedir para que ela entre em contato, porque num cronograma mais geral não está. Mas como, por exemplo, essa de Maceió, que eu vou pedir para marcar, também não vai estar, mas aí vai estar para o pessoal de Maceió especificamente, né? Aí eu vou pedir para que ela passe essa informação para vocês, tá certo? O nosso, do caso da aula de leitura e produção textual, é dia 6/12. 6 de dezembro. Mas antes disso, a gente vai ter outros encontros síncronos, certo? Obrigada, viu, pessoal? Tenham uma boa tarde, um bom fim de semana.